As mudas são consideradas um dos fatores mais importantes para a boa produtividade de um pomar de citros. Mudas de má qualidade trazem problemas que podem comprometer o desempenho e até mesmo provocar a morte das plantas. Um dos problemas antigos que nós tínhamos da muda que era produzida a campo era uma doença por fungos, fungos de solo, que era Phytophthora. Então essa era comum chegar no pomar e começar 2, 3 anos depois começar a amadurecer e morrer. Quer dizer, você começar a ter falhas no meio do pomar e isso, o maior investimento na instalação de um pomar é o custo da muda. E se você compra a muda e 2, 3 anos depois começa a morrer por uma doença, é um dinheiro jogado fora. E hoje, com os problemas mais sérios, a Phytophthora hoje já não é mais o mais importante, mas temos sérios problemas de ordem de vírus e outras de bactérias que têm simplesmente impedido a produção. Hoje, uma coisa muito importante, e é uma doença que existe no centro do país, que é causada pela morte súbita, é um vírus, e também tem uma doença causada por uma bactéria, que é o Huanglobin, né, ou S-greening, que tem o nome oriental e o nome em inglês, que ele simplesmente, quando ataca a planta, para de produzir. E isso vem com a muda. Se você compra a muda contaminada com essa bactéria, você vai conduzir, pode iniciar a produzir, mas a tua produção não será comercial. Em mais 2 anos morrerá o pomar. No cultivo em ambiente protegido, uma das principais vantagens é a sanidade das mudas. Quando nós produzimos uma muda de citros em estufa, tá, no ambiente protegido, sempre que ela não receber água na folha, nós vamos ter a garantia de que não vai aparecer cancro cítrico, que é uma bactéria que causa um problema sério às mudas, né? Inclusive acarreta a incineração das mudas no viveiro. Então, pelo aspecto fitossanitário, o ambiente protegido nos permite ter uma garantia maior de sanidade dessas mudas. Um outro aspecto muito importante, principalmente para o sul do Brasil, por nós termos um outono e inverno frio, o ambiente protegido permite uma temperatura média mais alta que a externa e, portanto, a gente consegue produzir a muda no menor tempo possível. Isso faz com que o produtor, o viveirista, tenha um giro maior na sua produção de mudas. Na estação experimental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Eldorado do Sul, as pesquisas com cultivo em ambiente protegido iniciaram em 2000. Um dos objetivos é produzir material genético livre de doenças para oferecer aos viveiristas. Nós temos, numa das estufas, cerca de 30 variedades que a gente mantém indexadas, ou seja, a cada 2 anos a gente faz análise de laboratório para testar a limpeza de vírus e bactérias, para ter esse material limpo sanitariamente. Acompanhe as recomendações dos pesquisadores para a escolha do local de instalação do viveiro. Um aspecto importante é que ele esteja distante de pomares, para reduzir o risco de entrada de pragas e doenças. Esse é um aspecto importante. Em segundo lugar, nesse local ele deve ser plano ou próximo disso para facilitar a implantação, nesse caso das estufas, de facilitar a terraplenagem para que possa ser instalado e todos os tratos culturais ao longo do viveiro. E também a questão do acesso. Então não adianta ser distante, mas ter difícil acesso. Então nós temos que conciliar, né, a topografia do terreno, a distância de pomares, mas que tenha o acesso facilitado para trânsito, né, de entrada e saída de mudas e do pessoal que trabalha nesses viveiros. Outro aspecto muito importante, não se pode iniciar a produção de mudas em ambiente protegido no sul do Brasil sem pensar antes da instalação das estufas na instalação de quebra-ventos, que se observarem no nosso entorno, todos os 4 quadrantes das estufas estão cercadas de eucaliptos, porque nós já tivemos vários vendavais por aqui e se não tivéssemos os quebra-ventos, o plástico das estufas certamente teria sido levado e isso é um prejuízo para o viveirista.
O quebra-vento contribui ainda para uma das principais funções do ambiente protegido, que é resguardar as mudas de pragas e doenças. A principal ideia do ambiente protegido, de fato, é proteger da entrada de pragas e doenças, né? Inclusive nos citros, por legislação, além do plástico, as cortinas laterais têm que ter tela antiafídica, que é para impedir a entrada de pulgões, que são vetores do vírus da tristeza. Veja agora como está organizado o viveiro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vocês percebem, de longe, nós temos à direita, né, na primeira tomada, nós temos a casa onde nós temos um escritório, um depósito e o vestiário, onde o pessoal troca de roupa, né, antes de entrar nas estufas. Isso é muito importante no ambiente protegido, tá? Que o pessoal que trabalha dentro das estufas, ele deixa a roupa de fora, né, use roupas exclusivas para dentro das estufas, porque não adianta nada, pragas e doenças podem vir no sapato, podem vir na própria roupa, né? Então a gente tem um custo grande, que o grande defeito, digamos, do ambiente protegido é o custo de implantação. A resistência de muitos viveristas está no sentido de que uma estufa ela é cara, então o custo inicial é grande, mas ele compensa, porque a garantia de produção, se ele tiver os cuidados necessários, vai compensar economicamente. Tá? Então, voltando às nossas estruturas, então nós temos essa casa inicial e nós temos 6 estufas. A primeira que a gente vê à direita é o nosso matrizeiro, onde nós temos as 30 e poucas variedades, né, que a gente mantém no ambiente protegido, controlado, né, indexadas contra as principais viroses e bacterioses dos citros. E essas a gente mantém constantemente avaliando a sanidade e a produtividade dessas. As outras estufas, elas são utilizadas ou como borbulheiras. O que são as borbulheiras? A gente produz mudas para produzirem ramos de onde vão ser tiradas as borbulhas que irão para os viveristas produzirem suas mudas. Tá? Além de que em uma outra estufa, nós temos a produção das variedades porta-enxerto. São as plantas que vão fornecer semente para os viveristas. No caso, para nós temos usado só para nós produzirmos as sementes para os nossos experimentos. Tá? Mas temos 6 variedades de porta-enxertos recomendadas para o Rio Grande do Sul. E uma estufa sementeira, onde a gente produz os porta-enxertos que vão servir depois como os cavalinhos, para a produção do porta-enxerto, onde serão enxertadas as variedades copo. Na primeira etapa de preparação das mudas, é necessário ter boas fontes de sementes para a obtenção dos porta-enxertos. Nós precisamos ter matrizes de porta-enxertos já selecionados, registrados no Ministério da Agricultura para o viveiro, e dessas matrizes se extrai os frutos, se colhe os frutos e extrai as sementes, e aqui nós já temos a semente já como deve ficar ao final. Acompanhe agora uma demonstração da retirada das sementes. É importante no processo de extração das sementes um cuidado no corte da fruta, que nós não podemos cortar ela transversalmente da forma quando a gente faz o suco em casa, né? Que quando a gente bota lá e corta ela diretamente, nós cortamos as sementes que estão aqui no centro. Então nós cortamos só a casca na parte mais externa e depois num balde, isso quando se faz a extração de sementes a gente faz em grande quantidade, né? Nós vamos coletando e se espreme o suco. Um viverista extrai, né, uma quantidade, vários quilos de sementes, mas nós extraímos, depois temos que enxaguar essa semente, retirar, né? E quando já depois de uns 2, 3 dias secando à sombra, nós já vamos poder, se a gente quiser semear, pode semear, já pegar a semente e semear ela direto, já no local que nós vamos ver mais adiante, ou então armazenar em câmara fria, né? Aí nós adicionamos um fungicida, né? E armazenamos, e essas sementes são sementes que foram extraídas na safra do ano passado. Então o viverista pode ao longo do ano inteiro estar
semeando seus porta-enxertos sem perda de qualidade. Nós temos experimentos de conservação de sementes com uma boa qualidade, a semente por 2 anos armazenada em câmara fria. Os frutos devem ser colhidos de matrizes registradas no Ministério da Agricultura. Você vai ver daqui a pouco como coletar a borbulha e fazer a enxertia. O Técnica Rural volta já! Voltamos com o Técnica Rural. Hoje estamos acompanhando as etapas de produção de mudas de citros no cultivo em ambiente protegido. No primeiro bloco, vimos como é feita a extração das sementes. Agora vamos seguir acompanhando as etapas seguintes do processo de produção de mudas. Depois de extraídas, as sementes são trazidas para esta casa de vegetação, que funciona como uma sementeira. A gente faz a semeadura, se coloca 2 sementes por tubete. E depois da germinação, se germinar mais de uma, a gente seleciona e mantém somente uma dessas plantinhas. Tá? Então ela é mantida nesse tubetinho até 10, 20 centímetros de altura e a partir daqui ela é retirada desse tubete e transplantada para o saco maior. E aí a gente espera que ela atinja o diâmetro para que possa ser enxertada e conclua seu desenvolvimento para ir para o mercado. Os pesquisadores da URGS adaptaram um método alternativo de irrigação. Essa sementeira ela era irrigada por aspersão, ela recebia água por cima e molhavam as folhas. Então, 2 problemas, risco de doença e muita perda de água, porque grande parte ia para o solo e ia fora. Tá? Então, nós adaptamos um método, que é o método floating, usado no fumo, que as plantas só recebem água por baixo. Então, ela fica 1 hora por dia. Ali nós temos uma bombinha que ela injeta água para dentro desses tanques, ela deixa 1 hora a 1/3 da base do recipiente imerso em água e depois de 1 hora outra bombinha seca esse tanque. Então o substrato ele é irrigado só por baixo, a planta nunca vai molhar a parte aérea. E sem contar que é um circuito fechado, então nós não temos risco de doença e a economia de água é imensamente maior nesse sistema. Mesmo em ambiente protegido, é necessário tomar cuidados rigorosos para evitar a contaminação das plantas com doenças. Se o viveirista não tiver o cuidado com a origem da semente, pode vir doença na semente. A origem da borbulha, se ele coletar uma borbulha de um pomar, ela pode vir contaminada de doenças as mais diversas, então a origem da semente da borbulha é muito importante e o trânsito dentro do viveiro, dentro da estufa. Então se eu tenho uma estufa, mas deixo as portas constantemente abertas para entrar pulgão, para entrar pragas, para entrar doenças, não vai adiantar de nada o meu grande investimento inicial. Veja agora como é feita a enxertia. Várias cultivares de porta-enxerto não são vendidas no mercado para consumo, porque não tem sabor, são muito ácidas. Ou são limões, ou são híbridos de limões que não têm valor comercial e basicamente muitos deles, como Poncirus trifoliata, citrumelo, outras tangerineiras sunk, elas são usadas na citricultura basicamente para produzir a muda. Tá? Então a partir desse porta-enxerto, que é essa planta que nós estamos vendo aqui, nós vamos fazer a enxertia. Então o porta-enxerto ele vai responder pelo tronco, parte do tronco e raízes. E a variedade copa ela vai ser obtida a partir de uma planta adulta. Então nós coletamos um ramo de uma planta adulta que na base da folha desse ramo ela tem uma gema
que é essa gema que nós vamos introduzir embaixo da casca do porta-enxerto para ela brotar e gerar a copa e a muda propriamente dita. Tá? Então nós vamos passar para o processo de enxertia. Inicialmente a gente faz um corte longitudinal na casca, um corte transversal com o intuito de levantar essa casca. Tá? Então a gente espera, agora a gente vai coletar a borbulha. E insere essa borbulha sob a casca. Faz com que ela coincida, tem que existir uma coincidência da casca da borbulha com a casca do porta-enxerto, e ela estando sob a casca se amarra com fita plástica. Para impedir a entrada de água, tá? Porque se entrar água vai oxidar e vai matar a borbulha, e também para facilitar o contato, tá, da casca da borbulha com a casca do porta-enxerto. E ali forma o calo, vai soldar, tá, e vai dar origem à muda. Tá? Então a partir daqui, como é que o viverista sabe que funcionou? Se em 24, 48 horas essa borbulha seguir verde, é sinal que a prática foi feita com sucesso. Do contrário, ela vai estar negra, necrosada. Então o viverista repete a operação. Tá? Se ela estiver verde, se espera em torno de 20 a 30 dias, tá, para remover o plástico, e aí se decepa a parte de cima, se deixa 2 ou 3 centímetros do porta-enxerto, elimina toda a parte aérea, tá, para que ela brote e siga desenvolvendo. Tá? E o que nós teremos finalmente é isso aqui. Então aqui nós temos a muda pronta. Aqui, se vocês observarem, vocês podem notar onde foi feita a enxertia, aquela gema brotou e deu origem a uma planta. Então nós temos essa porção, é o porta-enxerto, que foi obtido de semente, e a partir daqui é outra variedade, que pode ser laranjeira, tangerineira, limoeiro, qualquer variedade que a gente quiser enxertar. Aqui ela está pronta para ir para o comércio, para o mercado. Planta-se com o torrão, porque essa é a outra grande vantagem do ambiente protegido. Uma muda de torrão, ela tem uma pega muito maior no campo, no pomar, do que uma muda de raiz nua, sem substrato. Agora, acompanhe como foi feita a coleta da vareta, de onde se retirou a borbulha. Essa aqui nós temos um exemplar da Clementina de Nules, que é uma tangerina sem semente, que a gente mantém no nosso matrizeiro, para fornecer borbulhas para os viveristas e para os nossos experimentos. Então o que é a borbulha, da onde a gente tira a vareta? Por exemplo, a vareta nada mais é do que um ramo que a gente coleta dessa planta matriz, de onde a gente vai tirando as folhas, e aqui que nós temos a nossa borbulha. Então aqui temos a vareta que vai ser oferecida ao viverista para produzir a sua muda ou o seu matrizeiro. Aqui é possível observar características importantes do ambiente protegido. Um detalhe importante é essa anticâmara, tá? Onde nós estamos. Então essa anticâmara, ela tem a cobertura de plástico e as laterais de tela antiafídica, para impedir a entrada de insetos. Tá? E internamente nós temos as nossas plantas. Então aqui dentro nós temos as plantas matrizes, onde a gente procura ter todo o cuidado, né, para que elas não recebam, né, a entrada de vírus e bactérias, principalmente, que venham a contaminar. Então se porventura, por isso que a cada 2 anos a gente faz
esses testes de indexação em laboratório. As plantas que porventura tiverem problema de vírus ou bactérias são eliminadas e substituídas por plantas sadias. Os resultados de todos esses cuidados se refletem no pomar, onde é possível perceber o vigor e a sanidade das plantas. O destaque dela é o vigor. Nós vemos que é uma planta que tem um bom desenvolvimento em termos de diâmetro de caule, uma boa massa vegetal, né? Ela já foi feita uma primeira poda de formação, um desponte, depois ela abriu. Agora até o inverno nós vamos conduzindo ela, mantendo uma certa densidade de ramos. Ela tem uma boa massa vegetal, né? Então é uma planta bem desenvolvida para a idade de 1 ano e meio que ela tem no campo.